O Akaza é o Oni que acabou com a vida do nosso querido Rengoku. E nesse vídeo você vai ver como foi toda a sua batalha contra o Tanjiro e o Pilar da Água, Tomioka. Então fique até o final do vídeo, porque essa batalha tá muito boa. Antes de começar, eu quero que você me prometa algo. Caso esse vídeo seja interessante para você, prometa que você vai se inscrever no canal e deixar o seu like para me ajudar. Caso contrário, você vai se tornar um Oni subordinado de Musaru. Mas agora a sério, ative a primeira forma da sua respiração e se inscreve aí porque isso me ajuda muito e não custa nada. Mas agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Após receber a notícia de que a Shinobu estava morta e de que Zenitsu tinha vencido Kaigaku, Tanjiro e Tomioka avançaram em dupla dentro do Castelo Infinito. E em seguida surge do nada o Lua Superior 3, Akaza. Akaza lembra de Tanjiro e logo em seguida o ataca. Tanjiro se esquiva e ao mesmo tempo faz um golpe que corta o braço do Akaza. Depois disso, Tanjiro fica bastante motivado por ter acertado uma lua superior, mas Akaza não perde tempo, se regenera numa alta velocidade e o ataca. Tanjiro se esquiva novamente e ao mesmo tempo fez uma ferida no rosto do Lua Superior 3. Após isso, Tanjiro é elogiado pelo próprio Akaza e pelo Tomioka. Só um detalhe, na minha opinião, o Tanjiro nessa luta se demonstrou mais capacitado para derrotar Akaza. Será que ele superou o Rengoku? Deixe aqui nos comentários. Continuando, Akaza nota que Tanjiro estava mais forte e decide se posicionar para lutar a sério. Tomioka e Tanjiro utilizam suas respirações para atacar Akaza e Akaza descobre que o Tomioka é um pilar da água e fica todo empolgado. Ele diz que o último pilar da água que havia matado foi há 50 anos. Enquanto isso, Tanjiro aproveita essa oportunidade para atacar em direção ao pescoço de Akaza, mas o Lua Superior consegue se esquivar e faz um ataque mortal. Antes do Tanjiro ser atingido por esse ataque, o Tomioka aparece e corta o braço de Akaza com a sua técnica. Tanjiro não perde tempo e tenta cortar a perna do Lua Superior. Mas Akaza se defende do ataque e dá um chute muito poderoso. Tanjiro tenta se defender com a espada, mas não adiantou muito. Já que Akaza é extremamente forte e consequentemente o seu ataque também. Outro que também levou um chute foi o Tomioka. Tomioka não aguentou as explosões de chutes do Lua Superior e é levado fora da batalha. Sobra só Tanjiro e o próprio Akaza que começa a elogiar o Tanjiro, dizendo que ele conseguiu evoluir as suas habilidades e dizendo também que ele amadureceu desde o dia da morte de Rengoku, já que o Tanjiro não conseguiu fazer nada além de ficar observando. Akaza fala que Rengoku era fraco e que não havia aceitado se transformar em um Oni. E por ele ser fraco, ele deveria morrer mesmo. Só um detalhe, no mangá, o Rengoku morre muito rápido. Nós não vemos a luta incrível que foi animada, mas sim um cara que leva uns socos e depois morre. Continuando, Akaza continua, e diz que odeia os fracos e que esse tipo de pessoa lhe dá vontade de vomitar. Tanjiro discorda disso e diz que todo mundo um dia já foi fraco, incluindo o próprio Akaza, pois ele algum dia já foi bebê e precisou da ajuda de alguém mais forte para se tornar o que é hoje. Tanjiro finaliza dizendo que os fortes devem proteger os fracos para que um dia os fracos se tornem fortes, e para que esse ciclo se repita. Após ouvir isso, Akaza vê um pouco de seu passado, até mesmo aparece um aço atrás e pegando o seu ombro. Akaza fica espantado e dá um soco nessa imaginação. Tanjiro olhando isso, fica se perguntando se Akaza está louco. Após se soltar dessa pequena lembrança do passado, Akaza chama o Tanjiro de desagradável e o ataca com muita agressividade deixando Tanjiro encurralado. Tanjiro estava sem espaço para reagir e fica tão apertado que começa a tossir sangue. E para sobreviver a isso, ele tenta se lembrar de algum ponto fraco de Akaza, mas não consegue. Eles continuam lutando e chega um momento em que Akaza segura a espada do Tanjiro e tenta quebrar. Tanjiro fica desesperado e faz de tudo para isso não acontecer, ele dá um chute e dá uma cabeçada, mas mesmo assim, não funciona.
E ele, quando iria partir a espada de Tanjiro, Tomioka aparece mais forte e corta os braços de Akaza. Tomioka havia despertado a sua marca do caçador, e agora estava lutando de igual para igual contra Akaza. Porém, isso não durou muito, porque Akaza estava se acostumando com a velocidade de Tomioka e o próprio Tomioka estava ficando cansado. Em seguida, Tanjiro percebe que os instintos de Akaza só funcionam quando alguém ataca com a intenção de matar. Tanjiro decide fazer um teste, mas como previsto, Akaza se apercebe e faz um ataque para acabar com Tanjiro, mas Tanjiro se esquiva e consegue entrar no mundo transparente. E para quem não sabe, o mundo transparente é uma capacidade especial em que um caçador entra num estado de concentração plena, sendo capaz de enxergar claramente os músculos e o fluxo sanguíneo de seu adversário. Após entrar no mundo transparente, ele lembra dos ensinamentos de seu pai sobre a respiração do sol e a teoria do mundo transparente. Tanjiro meio que começa a dominar o mundo transparente e luta de igual para igual contra o Akaza. Em algum momento, Akaza deixou de sentir a presença do Tanjiro e pensou que ele estava morto, mas não. Tanjiro estava atrás dele e antes de atacar, ele avisa para Akaza virar a cabeça e perceber que estava atrás dele, meio que para ser uma luta justa. Em seguida, Akaza tenta se defender, mas isso não adianta de nada porque Tanjiro cortou a sua cabeça. Akaza tenta colocar a cabeça de volta ao corpo, mas o Tomioka o impede, fazendo com que a sua cabeça comece a se desintegrar. Mesmo assim, o corpo de Akaza ainda se move e o ferimento do corte da cabeça dele começa a sumir. Akaza estava regenerando a sua cabeça de pouco em pouco. Enquanto isso, ele estava tendo umas lembranças do seu passado. Eu não vou falar do passado de Akaza aqui nesse vídeo, portanto, se você quiser que eu traga a história triste de Akaza, basta deixar nos comentários, #História do Akaza. Após essas lembranças do seu passado, Akaza começa a ver o espírito das pessoas importantes para sua vida, e que ele havia prometido proteger. Depois disso, ele meio que tem um conflito mental entre se regenerar e continuar servindo Muzan, ou finalmente descansar em paz e se juntar aos seus falecidos mestre, pai e esposa. Akaza escolhe a segunda opção e decide fazer um ataque brutal, com o propósito de tirar a sua própria vida e atrasar a regeneração para finalmente descansar em paz. Enfim, se esse vídeo foi interessante para você, eu peço que deixe o seu like no vídeo, se inscreva nesse canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos de Kimetsu no Yaiba. Até a próxima, fui! So let the kiss